Já sei, você tem cotas do Fundo Imobiliário CPTS 11 e quando abriu ali o Home Broker ou o site aqui do Status Invest para ver a cotação, tomou um baita susto, né? 90% de desvalorização. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Não, eu vou te explicar aqui nesse vídeo. O que aconteceu com esse fundo, Capitânia Securities, CPTS 11? Ele teve um desdobramento, né? Da ordem de 1 para 10, ou seja, se você tinha uma cota, você passa a ter agora 10 cotas, né? Então, a cota era base 100, apesar que ele estava sendo negociado bem abaixo disso, né? Na casa aí dos 80, 80 e poucos reais. E aí quem tinha uma cota passa a ter 10, no caso aí, né? Agora ele é um fundo de base 10, então ele está sendo negociado aí um pouco abaixo desse valor. No site do Funds Explorer, do Status Invest, ainda não está atualizada aí a cotação, mas se você digita lá no Google e procura por esse fundo, ele já, vamos dizer assim, equalizou essa cotação usando o novo valor, o valor de desdobramento para a série histórica, né? Como a gente olha aqui, ó, a cotação ao longo do último ano. E aí o que eu percebi? Percebi que lá no Status Invest, onde eu tenho a minha carteira pública do canal, né? Meu burrinho lá na sombra, esse desdobramento acabou bagunçando um pouco aí as informações. Por exemplo, ele trouxe a informação aí de que eu teria dividendo de R$ 166 para receber. Se isso aconteceu com você também, é muito simples, eu vou te mostrar aqui como é que você faz para corrigir. Inclusive, eu entrei em contato lá com o Status Invest, fui atendido pelo Eduardo, né, que me atendeu muito bem e me explicou como é que faz aqui para consertar isso. Então você vai clicar lá em cima do lado direito, na sua fotinha, e depois em carteira. Aí ele vai abrir esse menu do lado esquerdo. Dentro de carteira você clica em configuração. E aí é só você rolar a página, lá do lado direito, vai ter grupamento ou desdobramento. Clica em visualizar e aí vai aparecer ali o número de cotas que você tem e que você precisa fazer esse acerto, né? Você clica em todos primeiro e aí depois clica ali naquele, parece um reloginho, né? E aí você vai fazer isso um por um. Depois clica em sim, eu quero e ele vai regularizar. Tá pronto. Eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos para Investir. Eu vou falar um pouco mais, né, a respeito da minha carteira, como é que ela tá, como é que ficou, né, depois desse acerto aí. Mas antes, vamos falar um pouquinho a respeito desse fundo, o CPTS 11, que é um fundo de papel, porque papel ele investe em dívida do segmento imobiliário, né? São 63 operações, todas elas estão adimplentes. E isso ocorre por quê? Porque ele é um fundo muito seguro, é considerado um fundo high grade, mas nem sempre foi assim. Qual que é a composição dele hoje? 70% do seu patrimônio está investido em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e quase 30% em cotas de outros fundos imobiliários. A gente vê no gráfico aqui do lado esquerdo, né, essa divisão. E do lado direito a gente vê os maiores devedores. Então tem fundo imobiliário, tem empresa, né, o Grupo Mateus, outro fundo imobiliário, tem alguns aí que são conhecidos, né, algumas empresas, Via Varejo, JSL, Léo Madeiras, Açaí, ou seja, são fundos e empresas que têm contratos cujo pagamento vai entrando todo mês aí para o CPTS. Quem é cotista dele recebe esses valores também, claro, proporcional ao número de cotas. Isso veio garantindo aí para o fundo, ao longo dos últimos anos, né, um pagamento bem acima do CDI. Mas em 2023 a coisa está um pouco mais desafiadora, né? Ao contrário dos outros anos, ele está um pouquinho abaixo aí do CDI. Aliás, os anos de 2021 e 2022 foram os anos de ouro aí para o CPTS, né? Deu uma surfada boa e isso se refletiu no número de cotistas, que aumentou bastante aí nesse período. Bom, e mesmo em 2023 ainda vem crescendo. Mas por quê? Se o ano não está tão bom? Justamente porque ele é um fundo high grade, um fundo mais seguro, é um fundo que conseguiu ultrapassar aí a pandemia e vários períodos difíceis aí da economia, e por conta desse reconhecimento de o fundo ser bom, ele continua crescendo. Aqui tem algumas operações do fundo, só para a gente ter uma ideia, né? O Campinas Shopping, por exemplo, né? Ele tem um certificado de recebível, então todos os meses, né? Eles pagam lá esse boleto e uma parte entra para o fundo e para você. Ó, tem shopping também lá em Jaraguá do Sul, tem um CRI, ó, BRF Salvador, né? Aqui já é uma empresa. Mais abaixo aqui, ó, CRI Ipera True Sec, segmento logístico. Enfim, e entrando aqui nos indicadores dele, o que a gente vê? Um dividend yield, ou seja, o rendimento do dividendo em relação ao preço da cota, de 10,65%, bem razoável aí. Mas esqueça essa valorização, né? Tá tudo errado aqui, né? Tá bagunçado ainda. O valor atual tá certo, né? Então a cota agora é 8,72, mas o valor patrimonial por cota é só a gente jogar uma vírgula ali para a esquerda, ficaria 8,93,
Então, se você dividir 8,72 por 8,93, você chega a um PVP de 0,97, não de 0,10, como está lá no site. O que significa dizer que ele está 3% abaixo, né, do valor dele de patrimônio. O patrimônio total é de 2 bilhões 858 milhões, são 231 mil cotistas, né? Então, gente pra caramba. E olha essa liquidez média diária, 13 milhões e meio por dia nos últimos 30 dias, né? Então, ele vem sendo muito negociado aí nos últimos dias, o que garante uma participação grande no IFIX, mas os dividendos, né, não estão acompanhando aí neste ano, né? Então, caíram bastante em relação principalmente a 2022 e estão empatando ali mais ou menos com 2020, né? O rendimento está errado lá em cima também, né? Não foi 0,0883, foi 0,88%, o que é um retorno interessante aí mensal. E ele está dentro da minha carteira, a carteira aqui do canal, Meu Burrinho Lá na Sombra, como você está vendo aí. Um pouco menos de 6% da carteira é composta por cotas do CPTS. As primeiras posições a gente tem ali, ó, GGRC, que é logístico industrial, HSML é o segundo, de shopping, tem o Tigar, né, que é desenvolvimento. A empresa que eu tenho mais ações é o Banco do Brasil. E aqui o patrimônio, né, a relação entre patrimônio e investimento. Até agora, né, nesse um pouco mais de um ano e meio que eu invisto nessa carteira, eu coloquei nela R$ 13.370, mas o patrimônio está R$ 517 acima disso, né? 13.888. Então deu, né, uma crescidinha aí, é interessante. Ações 2.685, fiz 11.202. Teve um período, né, que as cotas estavam lá embaixo, né, as ações também. E aí eu fui comprando e o patrimônio acabava ficando às vezes menor do que aquilo que eu tinha investido. Mas o jogo já virou, né, e a carteira está no positivo agora. Mas o mais importante não é nem estar positivo, gente. É isso aqui, ó, os dividendos recebidos ao longo do período. E no mês de outubro, que é a última barrinha aqui do lado direito, já tem provisionado R$ 71, mas deve chegar aí perto dos R$ 90, R$ 91 para este mês. E quando a gente fala de renda passiva, gente, ó, é isso que está aqui do lado esquerdo, lá no topo, ó. Total recebido de dividendos, né, nessa carteira até agora, R$ 1.072, né? Olha só. Então, esses R$ 1.000 foram reinvestidos, claro, ao longo do período. E o que eu precisei fazer para receber esse dinheiro? Nada, só investir. E aí essa é a mágica, né, do investimento. Você coloca dinheiro novo, reinveste o dinheiro que você recebe e vai aumentando os proventos mês após mês. Desse montante aí, R$ 197 recebi das empresas, né, das quais eu tenho ações, e R$ 945 dos fundos imobiliários. Nesse gráfico da esquerda ele mostra aí, né, os maiores pagadores de dividendos. A maior fatia vem dos fundos imobiliários, porque, né, é o que eu tenho mais na carteira. Mas ações sempre dão uma turbinada bem bacana, né? Entre os fundos imobiliários, meus maiores pagadores aí, né, aqueles que têm me dado maior retorno: Tigar, fundo de desenvolvimento; MXRF, um fundo de recebíveis, ou fundo de papel, se você preferir, e também o RBVA, que é um fundo aí de varejo, tem agências bancárias, tem lojas. E o CPTS está um pouco mais lá abaixo, né? O retorno dele foi de 10,90, portanto maior do que o dividend yield. E aqui o resumo geral aí da carteira, né? Em todo esse período a rentabilidade foi 19%, no período de um ano 10,03%, caiu um pouquinho. Patrimônio também deu uma queda, né? Teve algumas ações e fundos imobiliários que desvalorizaram um pouco, mas o importante é a gente investir aí toda semana. Essa semana acabei não fazendo aportes, vou fazer na semana que vem. Devo comprar mais 2 cotinhas aí de fundos imobiliários. Então na semana que vem eu te mostro quais serão essas compras e vamos dar uma breve analisada também em algum outro fundo imobiliário. Um grande abraço e até lá!